do Senhor, crianças, como é que vocês estão? Nós estamos aqui para mais uma aula da CPAD, revista Primário, 7 e 8 anos, e uma aula com uma revista nova, aula 1, com o título Tudo que o Senhor Mandar. E o tema da nossa revista, desse trimestre todo, é Conhecendo a Vontade de Deus. Então, nós vamos conhecer a vontade de Deus em toda essa revista e nós vamos obedecer à vontade dele, porque é isso que diz o nosso título de hoje. Tudo que o Senhor mandar. Então, quando o Senhor manda, nós precisamos obedecer. Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. Falando em obediência, na semana passada eu comentei que a minha quarentena estava acabando e eu ia voltar a trabalhar. E lá onde eu trabalho, eu preciso obedecer. Por exemplo, lá eu preciso usar máscara. O dia inteiro eu fico utilizando a máscara para minha proteção. Eu obedeço. E lá também eu preciso usar o óculos de segurança. Eu fico lá usando esse óculos, ele me protege se algo for atingir o meu olho, alguma máquina que eu estiver usando, sair algum pedacinho de alguma coisa e vier perto do meu olho, o óculos me protege. Então, quando eu obedeço, eu fico protegida, meu olho fica protegido, eu fico protegida. Quando eu uso a máscara, eu obedeço a regra, que é porque a gente tem que sair de casa de máscara e eu fico protegida. E obedecer a Deus é a mesma coisa. Quando a gente conhece a vontade de Deus e obedece, nós vamos ficar protegidos. Então, conhecer a vontade de Deus é muito importante. Vai trazer só proteção para a nossa vida. Então, para começar, a nossa memória em ação dessa semana diz assim: que a sua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Mais uma vez, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Isso está escrito no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 10. Então, nós queremos a vontade de Deus no céu, já é feita no céu, né? E nós queremos que ela seja feita aqui na terra. E como eu disse, a vontade de Deus nos protege, porque Deus é bom, a vontade dele é boa para nós e vai nos proteger. A leitura bíblica é bem extensa essa semana, então vão ter 2 livros, no livro de Êxodo e também no livro de Juízes. Para dar uma resumida, nós vamos ler 2 versículos. O primeiro versículo nós vamos ler Êxodo 24, versículo 7, e em Juízes, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 12. Se você é da sala dos primários, você precisa treinar a sua leitura e isso faz parte do hábito do cristão. Então vamos abrir a nossa Bíblia e ler esses 2 versículos. Vamos lá? Êxodo 24. Vamos ler o verso 7. Diz assim: E tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Olha só, o povo de Israel prometendo aqui obedecer a Deus. Agora vamos ler Juízes, o capítulo 2, o verso 12. Você um pouquinho mais para frente vai encontrar Juízes, capítulo 2, o verso 12 diz assim: E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara do Egito, e serviram a outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, provocando a ira do Senhor. Então essa foi a nossa leitura para a nossa aula 1. Eu trouxe aqui 2 figuras para a gente começar essa aula. Uma figura é de alguém que
não gosta de obedecer. Olha como que ele fica quando ele obedece. Ele obedece, ó, mas ele tá bravo porque ele tem que obedecer. Já essa outra figura mostra alguém que quando obedece, tudo bem, ele aceita, ele fica feliz. E você? Você gosta de obedecer? Não gosta? Depende do quê? Olha o que eu tenho para te falar. Quando a gente obedece a Deus, as coisas vão acontecer para nós na vontade dele. E a vontade de Deus é boa. Lembra que eu contei que foi Deus que enviou Jesus para nós? Jesus é maravilhoso. E é o melhor presente que a gente poderia ganhar foi Jesus. Então, tudo que Deus nos dá é bom. Obedecer a Deus não precisa ficar bravo, não precisa ficar triste, só vai trazer coisas boas. E também, né, obedecer aos pais, aos professores. A obediência sempre vai trazer algo bom. Então, a gente não precisa ficar bravo em obedecer. A gente tem que deixar Deus, Jesus, o Espírito Santo, colocar em nós arrependimento. Que quando a gente não obedece, a gente tem que pensar, nossa, tô errado, né? Desobedeci. E aí o Espírito Santo vai te dar essa vontade de pedir perdão, de mudar de atitude. Então a obediência pode parecer ruim quando a gente é contrariado, mas no final ela vai trazer coisas boas. Então quando você tiver que obedecer, fique feliz, porque coisas boas vão acontecer. E na nossa história de hoje é a história do povo de Israel. Quando Deus resolve, né, enviar Jesus, ele escolhe um povo. E esse povo é o povo de Israel. E até Jesus vir como homem, esse povo ele vai passando por várias situações. Aliás, uma que vocês acho que já conhecem é que eles foram escravos no Egito. Mas Deus liberta o povo através da vida de Moisés, dá as leis para eles e eles resolvem obedecer a Deus, mas eles acabam não conseguindo. Eles ficam muito próximos de outros povos e eles não podiam ficar, era ordem. Se eles obedecessem, eles iam ficar longe desses outros povos, mas eles ficaram muito pertinho. E aí, por estar próximo de outros povos, eles começaram a deixar de adorar a Deus, que é o Deus deles, e começaram a adorar os deuses de outros povos, que foi o que a gente leu no nosso texto de Juízes. Então, o povo de Deus, eles desobedeceram. Eles deixaram de adorar a Deus e começaram a fazer o que todo mundo fazia. E nós temos essa tendência. Se tá todo mundo fazendo, eu tô com vontade de fazer também. Isso é nossa carne. A gente tem vontade de fazer o que é errado. Todo mundo tem, mas nós precisamos pedir para Jesus, para o Espírito Santo, tirar de nós essa vontade de fazer coisas erradas e nos dar alegria em obedecer. E é isso que o povo de Israel precisava. Então, muitas coisas foram acontecendo. Eles foram morar numa terra boa, que foi a terra prometida, e lá eles deixaram a Deus e começaram a adorar os outros povos, fazer o que todo mundo ali fazia, errado, porque a gente só pode adorar a Deus. E Deus então começa a permitir que outros povos invadissem onde eles estavam e eles começaram a sofrer, ficar tristes e que eles lembraram de Deus. Eles só lembraram de Deus porque eles estavam passando por coisas ruins. Eles se arrependeram e Deus, que é maravilhoso e tem misericórdia de nós, se compadece de nós, como eu sempre falo. Deus vai interfere e salva e livra esse povo. Mas eles sofreram, porque a desobediência traz consequências ruins, mas a obediência traz coisas boas. Então, ao invés de desobedecer,
eles poderiam ter obedecido e não iam sofrer. Mas quem desobedece acaba sofrendo. E nós precisamos fazer o quê? Aprender com a Bíblia. Se a Bíblia diz que quem desobedece sofre, eu vou desobedecer? Não, eu tenho que pedir para Jesus me ajudar. Jesus é o nosso melhor amigo. Tem amigos que, se a gente ficar junto, a gente acaba fazendo coisa errada. Mas se a gente resolver ser amigo de Jesus, andar com Jesus, aprender sobre ele, a gente vai começar a fazer coisa boa. E, aliás, a gente vai começar a influenciar os nossos amigos. Os nossos amigos que faziam coisas erradas vão olhar para nós e vão querer também ter Jesus como amigo. E vão fazer coisas boas. E isso que é importante. Obedecer vai trazer uma vida de abundância, quer dizer, uma vida boa para nós. E nós não queremos ter uma vida cheia de dificuldades. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que ter que fazer muitos esforços depois para corrigir os nossos erros, né? Então, o que a gente precisa aprender? Que a gente não pode ficar triste em ter que obedecer as regras dos pais, né? Eu tenho que obedecer lá, eu uso a máscara, eu uso o óculos de segurança para proteger os meus olhos. E isso vai me trazer segurança. E obedecer a Deus vai trazer só coisas boas para nós, certo? Então nós temos que sempre prestar atenção. Será que a gente está imitando as pessoas que estão fazendo coisas erradas ou coisas boas nós estamos imitando? Então, o melhor é andar com Jesus. Com Jesus ao nosso lado, aprendendo de Jesus, a gente vai querer ajudar as pessoas e isso é muito bom. Então, para a nossa aula de hoje, nós precisamos aprender a obedecer. E se a gente tem dificuldade, a gente tem que pedir para Jesus nos ajudar. Então vamos fazer isso agora. Vamos lá? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de conhecer mais um pouquinho da tua palavra. E hoje nós aprendemos sobre obediência. Então Jesus nos ajuda a obedecer, para que a nossa vida seja uma vida mais tranquila. Nos ajuda a viver com Jesus e agradecidos, gratos, porque Jesus, obedecendo a Deus, morreu na cruz por nós. Nós te agradecemos por todas as bênçãos, por esse canal. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, foi isso. Tenham aí uma semana abençoada. Aprendam a obedecer, porque somente coisas boas vão vir para as nossas vidas. Um bom domingo. Deus abençoe. Semana que vem tem mais aula para nós.